Padre Fábio, hoje bem que o senhor poderia falar sobre a responsabilidade que as outras pessoas colocam sobre outra, que algumas pessoas colocam sobre outras para que sejam felizes. Quando eu coloco sobre as costas do outro a responsabilidade da minha felicidade, eu estou cometendo dois crimes, né? O primeiro, o pior de todos, comigo, porque a partir do momento que eu delego a minha felicidade, a responsabilidade de ser feliz ao outro, eu acabo me privando de ser feliz. O que é a felicidade, antes de qualquer coisa, né? Felicidade é essa harmonia que você pode alcançar com a vida. Felicidade não significa que eu não vou ter problemas, não significa que eu vou ter um mar de rosas para navegar, não. A felicidade, eu posso ser feliz mesmo tendo dificuldades no meu dia a dia. É a harmonia interior que eu crio para poder lidar bem com os meus problemas, para lidar bem com as minhas alegrias, para lidar bem com o meu cotidiano. E a partir dessa harmonia, eu viver satisfeito, não é? Eu acho que a felicidade é isso, é uma satisfação. É você estar feliz, é você estar satisfeito com a vida que você está vivendo. Sempre num processo de luta e de superação, porque é assim que essa satisfação vem. O ser humano sempre vai querer bons resultados, ele sempre vai se exigir bons resultados. Você pode observar que às vezes existem pessoas que ficam deprimidas, vão ficando borocochôs, né? Por quê? Porque elas estão se exigindo menos, ou porque não estão dando conta de viver esse processo de superação. Às vezes vão abandonando o barco, vão ficando desacursoadas, né, com o processo de luta. Agora veja bem, o outro faz parte da minha felicidade. O outro é um vínculo que me ajuda a criar esse instrumental da minha realização humana. Mas o outro não tem a responsabilidade de me fazer feliz, né? A felicidade tem que ser, antes de qualquer coisa, uma decisão nossa. E retire a felicidade do contexto dos filmes hollywoodianos, viu? Essa coisa utópica, vamos viver felizes para sempre. Isso não existe. A gente precisa saber que a vida, ela é dura, ela tem dificuldades, ela é assim para todo mundo a vida tem as suas lutas, ela vai oferecer as suas lutas. Agora, também podemos dizer que para todo mundo há uma possibilidade de realização. Então, quero contextualizar a minha felicidade nesse horizonte de possibilidades e também de limites. E o outro é este instrumental. A amizade que eu tenho me ajuda a estar mais feliz. O meu vínculo, a minha harmonia com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos, com meus amigos, vão favorecer com que eu tenha condições de viver melhor esta minha experiência humana. E naturalmente, porque estou bem assessorado de outras pessoas, eu acabo trazendo para fora o que eu tenho de melhor. Mas o outro não é o responsável pelo processo. Eu sou o dono deste processo. Eu administro isso com Deus, né? Já que sou religioso, creio em Deus, eu vou dizer que eu sou o responsável pela administração desta felicidade que Deus me proporciona e quer para mim. Ah, tá bom, padre, mas eu não acredito em Deus. Então tá bom, assuma a responsabilidade sozinho. Você vai dividir o instrumental para essa felicidade acontecer com as pessoas que estão do seu lado. Quem tem uma fé, né, e quem tem uma religião que é bem vivida, bem praticada, ela acaba sendo um instrumental para ajudar a chegar nessa realização humana. Existem pessoas que não conseguem viver essa experiência de fé, mas nem por isso estão livres da responsabilidade de administrarem essa felicidade, essa alegria diária, essa responsabilidade de você buscar diariamente a satisfação de ser quem você é. Para nós que cremos e lutamos para que a nossa experiência seja sempre religiosa, no bom sentido, né, no sentido mais pleno da palavra, que tudo esteja ligado, que tudo esteja conectado. Eu aqui hoje conectado ao dom, ao talento do Renato,
a todo o trabalho da equipe que está fazendo o programa acontecer, as pessoas que participaram da minha vida hoje. Hoje eu passei pelo médico, o médico que me atendeu, a moça que me recebeu na clínica. Então, eu estou conectado a muitas pessoas. Então eu tenho essa consciência. Eu quero que essa minha conexão seja religiosa. Isto é, eu quero viver cada passo do meu dia de maneira harmoniosa. Eu quero viver de maneira boa. Eu quero fazer bem feita a minha passagem, né? Então, com isso, eu acabo tendo a oportunidade de também contribuir com a alegria e a satisfação do outro. Porque se eu trato bem a menina que me recebe, se eu trato bem o médico que cuida de mim, eu acabo proporcionando a eles, eu acabo sendo deles um instrumental também para que a felicidade que ele busca, assim como eu busco a minha, seja possível. Está vendo como está tudo interligado? Isso é religioso, né? Então eu acredito que a nossa experiência é religiosa, porque nós estamos sempre interligados. E quando alguma coisa quebra esse vínculo, essa ligação, eu preciso retomar, eu preciso religar. Aí eu preciso do rito, vou lá, peço perdão, vou lá, digo que estava errado, reconheço meu erro. Enfim, o outro não pode carregar a responsabilidade da minha felicidade. Eu sou aquele que vai administrar esse processo. Se eu coloco sobre os outros esse fardo, eu cometo crime contra mim e contra ele, porque estou atribuindo uma responsabilidade que não é dele. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora. Para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Padre Fábio, e o senhor falava sobre decisões e viver as consequências das nossas decisões. Minha dúvida é, sempre sofreremos com as consequências das decisões que tomamos, ou depois de uma má decisão, Deus pode intervir em meu favor? Digo isso pela minha história. Antes de conhecer o Senhor, vivi uma vida completamente desregrada. Não tinha comprometimento com as pessoas, principalmente com os homens com os quais eu me envolvi. Depois de conhecer melhor Jesus, eu me arrependi e desde então busco viver a castidade e viver relacionamentos corretos. Sempre achei que a partir do momento que eu tomar decisões corretas, eu conheceria um rapaz e teria a oportunidade de conhecer uma família, que é o maior sonho do meu coração. Mas isso ainda não aconteceu. Então minha dúvida é, terei que sofrer para sempre as consequências das minhas decisões erradas? Meu tempo de consertar as coisas acabou? Só que para Deus nada é impossível, mas eu tive algumas oportunidades e não as aproveitei. Isso determinou o final da minha vida? Minha filha, uma coisa é certa. Quanto mais rápido a gente decide, mais fácil é a mudança acontecer dentro de nós, né? Só não tem solução para quem já morreu. O resto ainda dá tempo. E é muito bom a gente acreditar nisso. A gente colocar as nossas esperanças naquilo que a gente pode realizar. Veja bem você que muitas vezes na nossa vida nós criamos um contexto de escolhas tão erradas e a gente vai estendendo aquilo sem nenhum compromisso de mudança. Quantas vezes na nossa vida a gente não mediu as consequências dos nossos atos e este tempo se prolongou por 20, 10, 30 anos. Às vezes você tem uma pessoa que o processo de escolhas foi tão danoso que depois ela já não se sente mais encorajada para mudar. Agora, a minha experiência me leva a compreender que quanto pior é a escolha de hoje, maior será a dificuldade de lidar amanhã com elas. Então a gente precisa ter essa clareza.
Por exemplo, se eu faço a opção pelo crack, pela cocaína hoje, eu estou escolhendo drogas pesadíssimas, que terão consciências neurológicas em mim. As consequências das drogas, elas são neurológicas também. Quantas vezes você encontra jovens aí de 20 e poucos anos, dementes, por causa do uso prolongado de entorpecentes? O uso do entorpecente causa demência nas pessoas. Então a gente precisa sempre, toda vez que a gente encontra uma pessoa num processo destrutivo, que está nascendo das escolhas que ela está fazendo, você precisa tirá-la o mais rápido daquilo. Agora, geralmente, essas escolhas afetivas, elas deixam marcas na nossa vida, na nossa alma, que somente a partir de Deus a gente pode consertar. E quando eu falo a partir de Deus, eu não falo só rezar não, viu? Eu estou falando de todos os recursos que nós podemos nos utilizar para que Deus haja em nós. Quando eu tenho esta consciência de buscar uma terapia, para eu me reconciliar com o meu passado, eu estou dando uma chance a Deus. É tão bonito você identificar nas pessoas, através de um tratamento psicológico, psiquiátrico, o reconhecimento, olha, eu preciso de ajuda. Deus começa a ter chance na vida daquela pessoa. Porque o pior problema da neurose é o neurótico não reconhecer que é. Às vezes você encontra as pessoas, às vezes a gente mesmo, a gente se esconde nas mentiras que a gente conta pra gente mesmo. Quantas pessoas eu agora mudei, eu não preciso de ajuda porque eu sou capaz de mudar sozinho. Mentira. Aquilo dura 2, 3 meses, depois você vê as pessoas agindo da mesma forma, com a mesma grosseria, tratando mal do mesmo jeito que tratava antes. Então, o que corrige as consequências das nossas escolhas é a coragem, primeiramente, a coragem que a gente tem que ter de encará-las, assumir os erros, A gente não vai mudar se a gente não assume o erro cometido. Então, você reconciliar-se com a vida afetiva passada, o melhor jeito é você começar a dar um direcionamento a partir da própria consciência que você toma. Eu não agia de um jeito certo. E aí, a partir disso, agora, consertar. À medida que o tempo passa, vai ficando difícil. E hoje, não é só você que enfrenta o problema de encontrar alguém que quer casar. Que hoje, verdadeiramente, está muito difícil. Está uma crise danada, O povo está tudo solteiro, apavorado, e o tempo está passando, e está marcando o tempinho, riscando o calendário, e o príncipe não chega, e nem o sapo, e aí já não tem mais príncipe, não tem sapo, não tem cavalo branco, não tem mais nada. O conto de fadas está esfacelado, Hoje, infelizmente, as pessoas estão indispostas para as relações duradouras. Aquela análise do Bauman é muito pertinente aos dias de hoje, quando ele fala o amor de hoje é líquido, ele escoa das mãos, ele vaza. Agora, o grande problema também é onde as pessoas procuram, Pessoas que querem casar e não vão encontrar. Geralmente nos lugares que frequentam, nas baladas que vão ali, ninguém está muito disposto a casamento, não. Eu sempre falo, sabe onde é que estão os rapazes que querem casar? Na construção civil, Esses rapazes de carteira assinada, bonitinho, desde pequeno, já quer construir uma família, são pobres, mas estão lá loucos para construir uma família. Não sei não, esses baladeiros de plantão, esse povo muito bonito, muito cheio de oportunidade, geralmente não estão querendo não. Vai lá na construção civil, você ainda acha quem quer casar. Lá na roça, na lavoura. Agora, eu não sei se você quer ir lá, Não sei se você está com muita disposição para ir. Estou brincando, não é o seu caso, Mas muitas vezes a pessoa certa existe, mas ela está no lugar errado. Ela não está naquele lugar que convencionalmente você busca, E tem gente que tem uma ilusão. Eu acho que lá no meu grupo de oração eu vou arrumar alguém para casar. Isso aí não, viu? Tá dentro do grupo de oração não é garantia de nada, O mais importante numa pessoa é o caráter dela, é aquilo que você percebe no momento que você começa a conviver. O namorado que você tem hoje, se você observa bem, e se você dá bem, solta bem a corda para você ver onde ele pode ir. Aí você sabe o marido que você vai ter no futuro. O ser humano é assim, gente, não tem muito mistério não. Os mistérios existem, mas estão em outras dimensões. O ser humano é muito... claro, ele está cheio de mistérios, cheio de coisas que você não consegue absorver, mas é só observar bem. É só você ter coragem de olhar para a pessoa que você diz que ama, com honestidade, com sinceridade. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso,
Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. A vida cristã, ela torna uma pessoa verdadeiramente grande. É impressionante como as virtudes cristãs qualificam a vida de uma pessoa. Você experimenta aquilo que há de mais sagrado em você. O mergulho em si mesmo, a oportunidade de descobrir as riquezas que Deus deixou em você, e você fazer essas riquezas crescerem. O primeiro compromisso que você tem com o Evangelho é que esse Evangelho entre na sua mente, entre no seu coração e que ele lhe faça bem. Para que você seja um irmão melhor, para que você seja um esposo melhor, uma esposa melhor, um amigo melhor, um namorado, uma namorada melhor, seja qual for o papel. Uma mãe, um pai. Nós queremos o Evangelho, nós queremos ser cristãos, é porque nós acreditamos nos benefícios do ser cristão. Por isso que a gente estava dizendo que quando na nossa vida, nas nossas comunidades, a gente não percebe no outro essa vivência cristã, quando eu não sou também capaz de oferecer ao outro este Cristo que me habita, eu perco a oportunidade de tornar o cristianismo vivo. Eu perco a oportunidade de viver os benefícios do cristianismo, porque é tão mais fácil ser irmão do outro quando o Cristo é o nosso compromisso. Se o outro está levando a sério o seu batismo, a sua vida cristã, é muito mais fácil ser irmão dele. Porque ele é naturalmente mais compreensível, ele é naturalmente mais justo, ele é naturalmente mais amoroso, mais solidário. E se eu também estou vivendo a mesma condição, é muito mais fácil estabelecer essa relação humana e passar por cima daquilo que é precário em nós. Isso é fundamental, minha gente. Volto a dizer, o que eu causo quando eu chego? Eu levo as pessoas para Deus. Eu convenço as pessoas no meu ambiente de trabalho que a bondade é o melhor caminho, mas como é que eu convenço? Falando? Não, é sendo bom. É não permitindo o engano, é não permitindo que alguém seja enganado, é nunca fazendo parceria com a maldade, é não puxando o tapete do outro, é não inventando histórias, é não mentindo, é não caluniando, é não fofocando. É sendo um construtor dessa harmonia, sendo um promotor da paz. É assim que eu vou convencer o outro. Essa oportunidade, sabe, de olhar para o passado e de não permitir que os erros sejam atualizados em nós, é uma oportunidade muito feliz. Eu não quero atualizar na minha vida os erros que fizeram com que Jesus se posicionasse contrário e que depois até resultasse numa sentença de condenação para ele. Senão a morte de Jesus foi em vão, o sacrifício de Jesus foi em vão. Claro que quando eu falo aqui eu não estou condicionando, né? Em vão no sentido de eu, neste momento da minha vida, não honrar os motivos pelos quais o meu mestre foi sacrificado. A Eucaristia me configura ao Cristo, isto é, me dá a oportunidade de ter em mim fisicamente, porque a Eucaristia você come, entra na sua corrente sanguínea. São significados belíssimos. A presença real de Jesus, tanto na palavra quanto no pão e no vinho, transformados em corpo e sangue de Cristo, nos dão a oportunidade de ter Deus dentro de nós. O mistério da encarnação continua em nós. Então eu saio da igreja, participei ali da missa, eu saio da igreja e levo o Cristo comigo.
Isso é muito sério, né, minha gente? O Cristo vive em mim, Ele anda nos meus passos, Ele fala com a minha boca, Ele sorri com o meu sorriso, Ele olha com o meu olho. Então eu tenho a oportunidade de encarnar Deus na história. Eu levo este Deus por onde eu vou. É bonito porque quando eu me confesso, eu, no gesto de contar ao Padre, receber a absolvição dos meus pecados, é como se eu estivesse nascendo de novo. Como se eu estivesse ali, novamente recebendo o dom de viver, de reconstruir, de ir adiante. O sacramento, ele me absolve do passado, embora ele não me livre das consequências, né? Eu preciso continuar enfrentando as consequências dos meus erros. Mas eu tenho uma feliz oportunidade de nascer de novo. Seremos melhores por ser cristãos. Seremos bem melhores, porque o Evangelho nos dá muitas munições que passam pela nossa cabeça e pelo nosso coração, que são convicções que nos livram do egoísmo, da mesquinharia, da pornografia, da infidelidade. Eu, como um cristão, se eu vivo verdadeiramente, honestamente, os meus compromissos como cristão, eu sou uma pessoa mais fácil de lidar. É assim que eu vou evangelizar, dando testemunhos com a minha vida. Que isso é tão fundamental nos dias de hoje, a gente ter a oportunidade de transformar um ambiente que a gente entra, de ser um elo de transformação naquele ambiente. Por quê? Por causa das convicções religiosas que nós temos. Se essas convicções religiosas não geram atitudes, volto a dizer, estamos naquela mesma situação que Jesus condenou, que Jesus não aceitou e criticou profundamente. Eu não vou querer prejudicar o outro com a minha palavra, com a minha atitude. Eu vou prestar mais atenção naquilo que eu posso fazer de bom do que naquilo que eu posso fazer de mal. Aliás, eu vou retirar a maldade da minha pauta. Não entra mais na minha vida. Não quero que entre mais. Isso é viver a radicalidade do Evangelho. Por isso que eu dizia no início, que se eu perceber que a minha vida sacerdotal começou a ser um obstáculo à minha vida cristã, eu preciso fazer alguma coisa. Quem dera nós tivéssemos a honestidade para reconhecer isso. Talvez nós teríamos mais coragem de abrir mão daquilo que de fato está nos atrapalhando a viver o nosso cristianismo. Falo isso porque somos tantos, né, que estão apegados ao poder que temos. Em todas as instâncias. Você pega uma vida comunitária, alguém é chefe ali, se apega ansiosamente a esse poder, corre-se o risco de perder o que de fato Deus quer, que é colocar-nos na dinâmica de uma vida de santidade. Nós temos o dom de transformar, de fazer milagres. Jesus, eu acho tão interessante aquela passagem de Jesus, quando ele diz que nós teremos o poder de fazer isso e ainda mais. Jesus fala isso para os discípulos justamente no momento em que ele está... Os discípulos presenciaram muitos milagres, viram grandes feitos. E ele fala, olha, vocês serão capazes de fazer coisas ainda maiores. Então nós somos capazes disso tudo. Eu, como padre, se eu tenho uma postura que é contrária à proposta do Evangelho, você vai regalar os olhos e vai, não pode ser. Não é moralismo, não é fingimento, não é isso não. É meu compromisso. Ninguém me obrigou a ser padre. Mas a partir do momento que eu sou, o meu primeiro compromisso é radical isso em mim. Não é ficar preso às regras, não.
Porque senão daqui a pouco nós estamos voltando ao que Jesus condenou. Uma religiosidade desumana, cheia de regras, sem nenhuma caridade, sem nenhum senso de justiça. Nós vamos ressuscitar as práticas que fizeram Jesus morrer. Porque Jesus morreu também por questões religiosas. Ele criticou o sistema religioso do seu tempo, altamente legalista, sem nenhuma misericórdia com os pobres, com os pecadores, com os frágeis, uma religião elitista, poderosa, que fazia questão de demonstrar publicamente o poder, mas que nos bastidores o poder não era o serviço, não era o amor. É por isso que dentro das comunidades que se dizem cristãs, é muito mais causa de escândalo para os outros quando nós erramos do que para aqueles que não estão nem aí para o Evangelho. Nós precisamos ficar muito atentos, porque os nossos erros causam verdadeiras destruições naqueles que nos observam. Né? Padres que falam mal um do outro, que são cruéis uns com os outros, que não praticam a caridade uns com os outros, que se invejam e que por causa da inveja que sentem, falam mal nas oportunidades que têm. Isso é um contra-testemunho horroroso da nossa parte. Toda vez que eu me deixo mover pelas minhas mesquinharias e falo mal de um irmão meu no sacerdócio, eu estou dando um contra-testemunho terrível. Aquele que me escuta deve pensar isso, né? Onde será que está o Cristo neste homem que se diz padre? Onde é que está o compromisso dele com esse evangelho que ele diz que é tão verdadeiro nele? Não é justo eu, depois de tantos anos, em contato com esse evangelho, eu reproduzir na minha história atitudes que Jesus condenou naquela época. Seria muito vergonhoso para mim ser identificado como aquele que reacendeu os preconceitos do passado, ou aquele que reacendeu um discurso religioso que Jesus não fez questão de assimilar. Pelo contrário, combateu. Por isso que ele dizia, por isso que ele insistia tanto, que é no coração do ser humano que Deus mora, e é a partir deste coração que Deus se manifesta. E todo e qualquer testemunho de Deus passará pela coerência deste coração, que embora sendo fraco, auxiliado pela graça, possa viver os desafios de trazer Deus para a história através da nossa vida. É que o Cristo tenha a oportunidade de crescer na minha história, na minha vida, para que o meu sacerdócio não seja apenas no momento que eu estou no altar. Não, é em todos os instantes. No meu acolhimento às pessoas, no meu respeito àquele que passa por mim, na minha fila para entrar no avião, na fila para entrar em algum espaço, para estar com alguém, em toda e qualquer oportunidade. Agora, se eu não presto atenção nesse meu dia a dia, é possível que eu me entregue aos vícios e que eu vá viver da pior forma possível. E isso dizendo que sou um cristão. Então nós corremos o risco de voltar ao legalismo do Antigo Testamento, de perder a oportunidade de viver essa revolução humana que o cristianismo nos propõe. E aí, a gente se priva de ser esse poder mágico na vida de alguém. Esse poder que fascina, que causa encantamento, não para nos prender, para que os outros se prendam a nós, não, mas para que eles também se apaixonem pelo Deus pelo qual nós nos apaixonamos.
Você sabe como é que eu consigo viver o meu sacerdócio? Porque Deus cuida de mim através dessas pessoas. Cada vez que eu penso em fazer uma merda, com perdão da palavra, eu me lembro de você. Cada vez que a vida me escancara as portas para uma traição de tudo aquilo que eu posso ser, eu me lembro dos aquis, dos alis, que Deus tem me dado a oportunidade de ser. Deus cuida de mim assim, de vez em quando me dando a oportunidade de ouvir as histórias que acontecem pelos bastidores, as pessoas que são colocadas diante de Deus através do meu ministério. Isso é precioso demais, minha gente. Deus cuida de mim, à sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Agora eu vou dizer uma coisa. Não é diferente com você, é? Seja sincero. Pode ser que numa instância menor, mas eu sei que muitos observam a sua maneira de ser cristã. Muitos prestam atenção. E a credibilidade do Evangelho depende de você. Lá no meio onde você está. Com as pessoas com quem você está diretamente ligado. Se tu fizeres o mal, Deus ficará desmoralizado em ti. Por ti. Se eu sou ingrato, se eu sou injusto, se eu sou mentiroso, eu estou negando o Natal que há em mim. Eu estou varrendo Deus na minha vida. Se eu me esqueço de ser um bom homem, o Natal não reflete em mim. O Natal não acontece em mim. É uma teoria. E o mistério da encarnação perde a oportunidade de estar e de ser em mim. Mesmo que você não seja uma Carola, não importa. Mesmo que você não seja uma beata. Mesmo que você não seja tão religioso quanto aqueles que você observa. Não se compare. Não se compare a ninguém. Não é justo. A comparação nunca é justa. Agora, tenha a coragem de identificar o quanto você pode levar Deus pelo mundo através de você. Não abra mão disso. Não abra mão de tornar melhor o espaço que você frequenta. Não abra mão de ouvir as histórias que poderão, quem sabe, colocar você numa linha de frente assim, com a oportunidade de ajudar uma pessoa a ficar melhor, mais leve. Eu tenho dito isso muito, minha gente. Quantas pessoas podem ser curadas através de uma palavra que a gente diz para elas? Quantas pessoas podem ser curadas por uma palavra que a gente envia pelo pedido de perdão, uma reconciliação? Isso é Natal. Pode ser todo dia. Tornar a noite feliz é isso. Eu assumir o meu compromisso de levar a luz onde as trevas estão prevalecendo. Volto a dizer, o nosso mundo está marcado pela crueldade, pela maldade. Nós vemos isso o tempo todo e nós precisamos barrar essas forças. Tanta coisa boa nós podemos fazer. Podemos ser o aqui e o ali de alguém. E podemos ver o nosso aqui e ali em muitos entre nós. E aí Deus vai cuidar de você assim, com o simples fato de você estar responsabilizado. Eu vejo isso muito em pais. Eu tenho um filho, a partir de hoje eu começo a viver melhor por causa do meu filho. É Deus cuidando de mim.
eu assumi um relacionamento. E a partir daquele relacionamento que eu assumi, eu mudei minha vida. Deus está cuidando de mim através da boa mudança que eu fiz. É por isso que as nossas casas devem ser a tenda do cuidado, onde a gente se protege até com o alimento que a gente oferece para um filho. A nossa conversão passa por todos os lugares. Vamos viver mais saudável? Vamos. Por quê? Porque a gente se cuida. Quando eu ensino, quando eu educo, quando eu quebro no outro o poder da ignorância, eu estou expressando o cuidado que Deus tem em mim e a consciência que eu tenho de cuidar por onde eu vou. A noite do Natal, essa que acontece na gruta, na simplicidade, no despojamento, não nas catedrais. No despojamento, é na simplicidade, nos bastidores. Eu encontrei tanta gente machucada por essa compreensão. Inclusive, uma das últimas entrevistas, a Carla, a menina que me entrevistava, ela tinha uma compreensão tão desatualizada da igreja que chegava a ser cruel para ela. Minha filha, esse Deus em que você acredita, ele não existe. Esse Deus que você acredita, de fato, ele não merece nem o nosso respeito. Preste atenção no Deus que Jesus ensina. Vá direto às fontes. Infelizmente, as pessoas que tiveram influência sobre você, lhe apresentaram a um Deus cruel. Caricato isso daí. Deus não é assim. Tantos traumas, minha gente, tanta gente machucada. Tudo em nome de Deus. Pessoas que foram a um confessionário tentando encontrar um consolo, uma palavra que pudesse ajudar a reconstruí-las, literalmente enxotadas de lá. Isso aconteceu muito. Graças a Deus, nós temos tido uma mudança considerável, né? Uma onda de misericórdia tomando conta dos líderes religiosos. A gente tendo coragem de apresentar um Deus amoroso. Eu vejo o movimento lindo que o Dunga criou, o PHN, uma juventude que já está liberta deste Deus tirano, de um Deus que senta no chão com a gente, que retira a droga do nosso bolso, que nos convence de que não vale a pena. O empenho do Dunga, desde quando eu conheço esse menino, é esse. A cara de moleque quando o vi a primeira vez, não é, Cristian? Já fazia um trabalho assim, reconstruir Deus no coração da pessoa. É missão dele. O Dunga faz um trabalho de 1000 padres. Ele só não celebra os sacramentos. O Dunga tem uma oportunidade feliz demais de colocar no coração da pessoa essa juventude que acredita nele, que vai a Deus através dele, que acredita em Deus porque acredita no Dunga, porque isso é humano, né? Está ali, ó, o meu livro chegou, Humano Demais, onde um pouco dessa minha trajetória, como foi que eu fui apresentado a Deus, como foi que eu descobri Deus. O livro caiu. Levantar, para arrumar o livro, está aqui. Eu fui apresentado a Deus assim, e também passou alguns Dungas pela minha... Tá difícil, gente, tá aqui. Agora, eu também fui, graças a Deus, passaram pela minha vida alguns Dungas que retiraram um pouco do que estava ruim dentro de mim, muito embora, graças a Deus, a minha mãe foi uma pessoa que me ajudou demais a encontrar Deus de um jeito certo, pela porta da frente, sabe? Mas volto a dizer, às vezes as pessoas estão nas drogas, estão prostituídas, estão esquecidas de suas dignidades, estão em relacionamentos diabólicos, doentios, porque faltam a essas pessoas alguém que venha abrir o cativeiro.
É um pouco do que eu falo do livro Quem Me Roubou de Mim, né? Quantas pessoas desperdiçando uma vida assim? E às vezes até em nome de Deus. Mantendo estruturas diabólicas em nome de Deus. Não tendo coragem de questionar um marido, de parar uma agressão em nome de Deus. Não podemos ser assim, não. Aí essa minha passada por Portugal, eu vi como nós temos gente machucada porque ficaram privadas de conhecer o Deus amor que nós conhecemos. É tão libertador o contato que nós fazemos com este. Nós nunca mais seremos os mesmos. E nós não perderemos a oportunidade de contar isso aos outros. Sem pieguismo, sem enjoamento, viu? Porque também não adianta. Você vai contar uma notícia tão boa com a cara emburrada, ele não vai acreditar que você não vai falar, no que você vai falar. Tem que ter humor, tem que ter amor, tem que ter leveza. Se você vai dar ao outro uma notícia bonita, capricha na forma, capricha no formato. Nós precisamos comunicar esse Deus amor, sim, que dá ao outro o amparo para ele ser quem ele é. E também para aparar as arestas de tudo aquilo que o priva de ser quem ele é. É um Deus amor, um Deus que nos leva no colo, que está disposto a nos perdoar, a nos encaminhar e ajudar-nos na dinâmica do. Isso é muito lindo. Porque estou arrependido, estou disposto a dar o passo na direção desta mudança. Porque estou arrependido, eu quero, necessito dar continuidade ao que o arrependimento me propõe. Talvez seja para nós isso. Pode ser que eu esteja falando para outra pessoa, mas pode ser que seja para mim também. Há tantas coisas dentro de mim que ainda são culpas, que ainda não são arrependimentos. Talvez por isso eu não mude. Talvez por isso eu ainda não tenha alcançado um resultado melhor. Pode ser que eu ainda esteja mergulhado em muita culpa. Pode ser que eu ainda não tenha me perdoado de muitos erros cometidos. Pode ser que você esteja aí amargurando-se, feliz, porque se sente mais culpada do que deveria. Talvez não deveria sentir-se nem, sabe, não permitir mesmo a culpa. Mas é inevitável. É impressionante quando acontece uma tragédia e imediatamente nós queremos saber quem foi o culpado. Faz parte do ser humano isso. Por que o avião caiu? Por que isso? Nós precisamos atribuir. Nós fazemos isso o tempo todo com a gente. Só que esta culpa não modifica o fato. O arrependimento. O arrependimento me faz tomar atitudes. Enquanto a culpa me paralisa e me faz ficar sofrendo na minha cama, o arrependimento me faz levantar, abrir a janela, fechar o quarto. Igual o testemunho que nós tivemos de uma senhora lá em Portugal. Ela disse que um dia estava assistindo o programa de direção espiritual. Eu olhei bem na câmera e disse assim: você que está aí, deitada, reclamando da vida, esperando que Deus venha fazer por você o que você deveria fazer, cria vergonha, levanta dessa cama, levanta desse sofá. Ela olhou para o lado, esse padre está falando comigo. E levantou. E a vida dela nunca mais foi. Foi um testemunho que nós recebemos lá. Lindo. Uma senhora feliz, cheia de vida, que naquele momento estava cheia de tristezas, angústias, depressões e culpas. Mas ela levantou. Deu um jeito de reconciliar-se consigo mesma. Os problemas continuaram, mas ela estava ali, disposta a enfrentá-los. Viva o mesmo desafio. Liberte-se de tudo que lhe faz ser culpado.
Aceite as portas que lhe encaminham à dinâmica dos seus arrependimentos. Porque arrependido estando, você pede perdão, você procura o que precisa ser procurado, você muda a atitude. Tudo porque sabe que se essa mudança é realizada, o arrependimento atinge o seu ponto final, o seu resultado. E nenhuma culpa fica para contar a história. E depois que o coração está arrependido, todas as culpas, as mágoas, os ressentimentos são naturalmente varridos pela misericórdia de Deus. Porque o sofrimento é inevitável. Não tem como a gente dizer não vamos sofrer. Mas à medida em que a gente vai colocando sabedoria na dinâmica da nossa vida, o sofrimento ele vai se tornando pedagógico em nós. A gente começa a aprender com ele. E até para enfrentar o sofrimento a gente precisa dessa disciplina diária. Até mesmo uma certa paciência, né? Sem a paciência, sem entender que o processo é um dia de cada vez, a gente não consegue superar. O luto, ele é um processo humano, inevitável, que Deus não pode tirar de nós. É sempre desafiador a gente pensar nisso, né? Que às vezes a gente tem uma visão muito ingênua de que Deus vai nos privar do sofrimento. Eu acho que é igual o corte. Depois que a gente é cortado, a carne precisa viver o processo da cicatrização. Deus não tem como ter. É difícil ficar dizendo isso, né? Deus não tem, parece que nós estamos colocando limite à sua ação. É que nós, enquanto criaturas, nós vivemos um processo que precisa ser respeitado. Deus não invade as nossas regras. Deus não quebra as nossas regras. Então, se eu corto a mão, viverei o processo da cicatrização. Acreditar em Deus não retira de mim, claro, o direito de pedir a Ele que me ajude a viver o processo da cicatrização. Mas Deus não vai cicatrizar por mim o que eu preciso cicatrizar. Então é nessa hora que nós vamos buscar também recursos humanos, pessoas que nos amam, mesmo porque essa ação sobrenatural de Deus em nós, ela passa também pelas situações naturais. E Glaucia, esse momento de sofrimento tão agudo, ele carece de ser vivido em boa companhia. Por isso que os grupos de terapia são tão saudáveis na vida de pessoas que precisam superar tragédias. Vejo muito isso pelo Brasil afora. Grupo de mães que perderam filhos, que geralmente nascem de iniciativas assim, né? Na tentativa de administrar uma dor, eu me junto àquele que está tentando fazer a mesma coisa. Os iguais se aproximam. A dor em comum é o ponto de partida e o ponto de chegada daquele encontro. E é tão interessante quando nós identificamos que esses grupos, eles vão sendo alimentados, eles vão sendo nutridos pela própria vontade de superar. Eu quero superar a minha dor, sinto que a dinâmica terapêutica me ajudou a dar passos na direção dessa superação, então eu quero que a outra pessoa viva o mesmo que eu consegui viver. Está me fazendo bem, quero que lhe faça também. Sei exatamente o que você está passando agora, os primeiros meses são assim mesmo, diz aquela que já está há 3 anos de sua tragédia. O primeiro mês, o segundo, é assim mesmo. Ela já conhece o processo, porque ele é normativo. O que é processo normativo? O que acontece dentro de uma norma, é para todos. Eu não tenho como sepultar o meu pai hoje e amanhã estar trabalhando como se nada tivesse acontecido. A não ser que eu não tivesse nenhuma ligação com ele.
Mas o luto, a organização do luto, processual. Tem a fase da negação. Não é possível que isso aconteceu. E ficamos um tempo, alimentando essa negação. Até o momento em que a alma cansada se rende, aconteceu. Aí vem a revolta. Revolta-se contra Deus, contra todos. Depois, o tempo, esse pedagogo, se encarrega de soprar um vento que vai retirando um pouco a poeira da mágoa, do ressentimento. A dor vai ficando mais suportável. A gente começa a unir uma peça a outra e a gente percebe que não foi Deus que matou o nosso filho, que a vida é assim mesmo, as tragédias acontecem, mesmo quando Deus não quer que aconteça, porque muitas vezes nós somos negligentes na parte que nos cabe do milagre da vida. Eu sempre dou esse exemplo, Minha irmã foi morta num acidente de ônibus, o ônibus tombou, um objeto pesado que não deveria estar sendo transportado no bagageiro caiu em cima dela, perfurou-lhe o peito e matou na hora. Eu vou dizer que isso foi vontade de Deus? Só para me entorpecer um pouquinho? Não. A gente pode morrer antes da hora, sim. É só a gente descuidar. É só a gente não fazer a parte do milagre que nos cabe. Foi uma negligência humana. Você acha que Deus iria projetar a minha irmã, uma mulher tão bonita, tão cheia de sonhos, tão cheia de futuro, para morrer de maneira tão trágica? Posso estar errado, mas na minha compreensão, Deus nos projeta para que a gente morra velhinhos na cama, depois de ter vivido uma vida muito boa, feliz. Se eu que sou marcado pelo pecado, jamais iria querer dar um destino deste ao meu filho, vou criar esse filho aqui porque eu quero que ele morra de acidente. Não. Você tem o direito de ter as suas compreensões, de ter feito uma leitura daquela passagem que diz lá, que nenhum cabelo da nossa cabeça cai sem a permissão de Deus. Você pode ter a sua... Eu lhe respeito. Mas com toda sinceridade, toda vez que eu estou diante de uma interpretação que coloca Deus como cruel, eu me nego a acreditar. Eu me nego a acreditar que a Escritura queira dizer isso mesmo. Eu quero ter cada vez mais a iluminação do Espírito Santo para caminhar na compreensão de um Deus amoroso, que é o que Jesus me revela. Então, um Deus que fica justificando as tragédias do mundo, não. Então, mas num primeiro momento nós temos, às vezes, necessidade de acreditar que foi assim, porque foi vontade de Deus. Talvez por uma imaturidade espiritual, uma imaturidade humana. Mas depois, com o tempo, é tão bom a gente ficar livre disso. A gente sentir que Deus não é culpado. A gente alforriá-lo das tragédias. Porque às vezes este é um comportamento que gera o ateísmo. Se eu acredito num Deus que é pior do que eu, e fico tentando ensinar isso aos outros, isso não passa pelo filtro da inteligência do outro, ele recusa inconscientemente o Deus que eu apresento. Sabe? Porque às vezes acontece isso, Eu tenho que abrir mão da minha inteligência para acreditar em Deus? Não. Eu quero crer com muita consciência, eu quero crer com todos os meus recursos aguçados. Essa história de que Deus mata a gente no trânsito, porque chegou a nossa hora, eu não consigo entender. Agora, posso compreender que aquela negligência humana se torna para mim um ponto de reflexão para ajudar a orientar a minha conduta daqui para frente, porque é tão natural isso em nós, Você que quando deu à luz, você que me assiste, que é mãe, você sabe exatamente o que eu estou falando. Você olha para o seu filho, você consegue, em alguma hipótese do seu amor, querer um futuro trágico para ele? Não. Mas por que a gente pensa isso de Deus, então? Quem nos desvirtuou para que nós tivéssemos a coragem de atribuir uma monstruosidade dessa a Deus? Se você escuta isso, que Deus quis aquela tragédia, não soa estranho para você?
Não parece que nós estamos dando crédito a uma fé que encurralou Deus dentro de um contexto de crueldade que não o pertence? Como é que a gente vai se deparar isso com essa história que o Evangelho nos apresenta o tempo todo, Deus querendo a vida? Se escolhes, né? Em Êxodo já tem essa passagem que depois é trazida de outra forma no Novo Testamento. Diante de ti ponho a vida e ponho a morte, mas tens que saber escolher. Se escolhes matar, também morrerás. Se deixas viver, também viverás. Então vive e deixa viver. É o conselho da Sagrada Escritura. Vamos optar pela vida. Mas então vamos libertar Deus dessas cadeias cruéis que nós o colocamos. Não há necessidade disso. Eu, quando não sei o que falar, eu fico calado. Falar idiotices em nome de Deus? Quantas vezes eu precisei estar nos velórios de mães sepultando seus filhos? Eu não tenho coragem de abrir a boca para poder qualquer coisa, para dizer qualquer coisa que venha entorpecer ou fazer uma propaganda negativa de Deus naquela hora. Melhor a gente dizer, é mistério. Não sabemos compreender. Estamos sofridos e pedimos a Deus que neste momento nos ajude a sofrer. É isso, Glaucio. Vai permitindo que a mão de Deus seja delicadamente colocada nas suas, assim, ó, da mesma maneira como um amigo precisa de uma mão amiga lhe segurando no momento da dificuldade. Permita que Deus lhe ofereça isso. Pode ser que Ele não lhe dê a resposta hoje, mas Ele lhe dá a sua mão. E posso lhe dizer uma coisa? Entre receber a resposta de Deus e receber a sua mão, eu prefiro receber a sua mão. Porque eu sigo sem saber por que aconteceu. Mas eu sigo em paz. Porque comigo é assim, o tempo todo. O tempo todo, na minha experiência de ser quem eu sou, eu preciso lidar com realidades obscuras do meu temperamento, do temperamento do outro, da minha vida, da vida do outro. Eu não tenho resposta para tudo. Agora eu descubro no meu dia a dia aquilo que pode ser desvendado para me ajudar a ser melhor, para me ajudar a superar, para poder ultrapassar o contexto do convencional, daquilo que eu já achei de mim, sabe? E ir buscando a minha melhor versão, tendo cada vez mais esse Deus livre desses fardos horrorosos que nós colocamos sobre ele. Foi a vontade de Deus aquela tragédia. Deus quis assim. Eu acho que não precisamos ficar fazendo isso para a gente poder acreditar. Sabe, é mais maduro da nossa parte, é mais honesto a gente assumir a responsabilidade e a gente enfrentar o processo. A cura que vem aos poucos. A alma está ferida? Está sentindo que está incômodo? Preste atenção naquilo que lhe incomoda. Preste atenção naquilo que está ferido. Crie ritual de cura. Engraçado, gente, o próprio Espírito nos diz o que a gente deve fazer. O luto não é outra coisa senão o processo de ouvir a voz do Espírito em nós, nos dando até a dar o direito da revolta. É humano? Deus não vai nos privar do que é humano. Agora, a minha vida espiritual vai me dando consciência disso. E você vai galgando os degraus dessa superação. Isso é fazer o que Tiago estava dizendo na carta. Viver a provação, viver a luta, certos de que uma vitória nos espera. Ninguém fica desamparado depois de ter combatido o bom combate. Porque o reconhecimento a gente experimenta na alma. Não é de fora. É a satisfação que a gente tem de ter feito o que deveria ter feito. De ter agido como deveria ter agido. É isso que vale. Ao final de tudo é isso que vai contar.
A coroa da vitória, a coroa da vida, é essa satisfação que experimentamos interiormente de estarmos no caminho certo. O que eu lhe desejo? Que você tenha coragem de mexer na estrutura da sua vida, modificar o que você precisa modificar, disciplinar-se no que você precisa disciplinar-se, para que você tenha direito de desfrutar de uma vida de qualidade aqui. A eternidade é consequência. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A semana que vem, se Deus quiser.